Olá, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês o alimento que Deus ele colocou na nossa mesa. Sejam todos muito bem-vindos aí no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, meu irmão, minha irmã, meu amado, você que chegou agora ou já assistiu alguns vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu gostei para nós. E meu querido, minha querida, compartilha essa palavra. Compartilha não a irmã, que o irmão não, mas compartilha aquilo que Deus ele vai entregar para você nesse dia, né? Seja manhã, tarde, noite, madrugada, não importa o horário que você está aí assistindo, mas compartilha, né? Divide com o próximo que você está recebendo do Senhor, amém? Deixe seu gostei, clica no sininho das notificações, né? Para que você receba aí o nosso vídeo. Todas as vezes que sair aí um vídeo novo nosso, que você venha receber, o YouTube esteja entregando para vocês, amém, meus amados? Vamos já passar para a palavra do Senhor, que está ali no livro de Isaías, capítulo 43. Eu vou ler o 1 e o 2 e depois eu vou ler alguns versículos, porque é muito longa essa palavra e já viu, né? Não dá muito bem. Então, resumo, né? A gente vai resumir, ok? Vamos lá. Isaías capítulo 43, no versículo 1 e 2 diz assim, olha. Mas, vou ler primeiro a introdução aqui. O Senhor promete salvar o seu povo. Glória a Deus. Amém? Versículo 1 diz assim. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Versículo 2 fala assim: eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Amém? Eu já vou passar aqui, Deus fala muita coisa linda, mas eu já vou aqui para os versículos que o Espírito Santo me deu. Versículo 7. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Amém? Oh, glória. Versículo 8. O Senhor é o único Deus, diz assim. O Senhor Deus diz: tragam o meu povo para ser julgado. Versículo 9. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações, ajuntem-se todos os povos. Por acaso um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? E aí, vamos lá. Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam: é verdade mesmo. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha, você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim. E entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro Deus. Outro Deus depois. Amém? Deixa eu ver aqui, 11, 12. Só eu sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los. E de fato foi eu que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Agora eu vou lá para o capítulo 44, meus irmãos. Eu vou ler aqui o versículo 3 e 4, que diz assim: vou fazer com que caia chuva no deserto, e com quem Vou fazer com que caia chuva no deserto
e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Amém? Eles crescerão como a grama, bem regada, como chorrões que nascem na beira dos rios. Amém? Essa Bíblia aqui tem umas palavras, né? Mas glória a Deus. Né? Amém, meu marido? Amém. Você pode Amém. Comentar aí aquilo que o Espírito Santo partilhou com você? Meu irmão, presta bem atenção aqui, Isaías 44, né? 43 primeiro? 43, né? 43, verso 2. Isso. Quando você atravessar a água profunda, estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, a chama não o queimará. Então, o que Deus está garantindo para você? Está garantindo que a proteção dele sobre a sua vida. A proteção, irmão. Quando Deus fala de proteção, ele vai proteger você. Como Mesaque, Abednego, que foi jogado na fornalha e não foi queimado. Como ali, né, o povo estava no Egito, lá passaram o Mar Vermelho lá e não se afogaram. Então, Deus disse, eu estarei ao seu lado. Né? Deus fala que está ao nosso lado quando Ele está, quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando dessa ouvida a voz de Deus, então Deus está ao nosso lado. Deus está ali ao nosso lado, nos ajudando. Ele não vai deixar você se afogar, não vai deixar você morrer com aquela doença, que Ele tem um propósito na sua vida. Irmão, creia que Deus tem um propósito. Se você serve a Deus e Deus tem um propósito na sua vida, naquela situação, Ele vai fazer, irmão. Amém. Glória então, a Deus. irmão, que esse propósito vai se cumprir. Não existe coisa nesse mundo que, quando Deus fala, quando Deus determina algumas coisas na nossa vida, Ele profetizou, Ele falou que vai fazer, então isso vai acontecer, irmão. Então, só ficar na posição, ficar ali preparado, quando a palavra vir, você vai ouvir, você vai entender, você vai saber que Deus está falando com você e você vai em frente, não deixa nada parar você. Ele fala assim, ó, no verso 4, para libertar vocês, entrego as nações inteiras como preço dos resgates, preço do resgate. Pois para mim vocês valem muito e vocês é um povo que eu amo e um povo que merece a minha honra. Muita honra. Então, irmão, se você faz a obra de Deus, você é honrado. Deus vai honrar você, Deus vai dar vitória, Deus vai mudar a história da sua vida. E você, aquilo que Ele disse que vai fazer na sua vida, vai acontecer antes que tudo isso acaba, o mundo acaba, tudo pode acabar, Ele vai fazer primeiro, porque Ele que está no controle, Ele que mantém o mundo no controle, e acontece no dia que Ele quiser, a situação vai acontecer no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Então não deixa que nada, meu irmão, venha tirar você do caminho, da direção de Deus. Ele fala, eu ordenei ao norte o que deixe de sair e direi ao sul que não o segure do lugar mais distante do mundo, deixe que o meu filho e as minhas filhas voltem para casa. Então Ele vai fazer, irmão, aquilo que estava perdido, aquilo que estava esquecido na sua vida, Ele vai fazer você a lembrar, vai trazer você de volta, vai trazer uma lembrança na sua mente, aquilo que Ele falou para você, que vai fazer, que vai mudar a história da sua vida. Então, irmão, fique na posição, não deixa que nada atrapalhe a sua fé, o seu amor por Deus, o amor que tem que crescer dia após dia, que nosso coração é o altar de Deus, aquele altar que está aqui é o nosso coração, Ele mora em nosso coração, Ele produz algo em nosso coração. Se você deixar que isso venha acontecer, então não deixa nada disso, irmão, né, acontecer, deixa Deus trabalhar. Aqui no verso 8 de Jeremias 43, verso 8, o Senhor Deus diz, traga meu povo para ser julgado, e ele tem olho para não ver, e tem ouvido para não ouvir. Então, irmão, fala da palavra. Aquelas pessoas que não ouvem, às vezes está ali, mas não ouve a palavra. Aquele que tem os olhos, mas não enxerga o que Deus está fazendo na vida dele. Abre os olhos dessa pessoa, amém, irmão? Abre os olhos dele, faz ele enxergar
que Deus está trabalhando, Deus vai fazer algo na vida dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Não é Jeremias, é Isaías. Amém, amor? Você falou Jeremias. Amém? Isaías. E, então, como meu marido falava ali, meu irmão, preste atenção. Não nos nossos erros de leitura ou de livro, mas preste atenção no que o Espírito Santo ele está falando para você, né, nessa hora, nesse dia que você está aí assistindo essa palavra, ouvindo esta palavra. Não ouça nós, mas ouça o Espírito Santo. Você vê ali, como eu falei no vídeo anterior, que até chorei muito, né? Mas assim, Deus, ele não nos livra das dificuldades, ele não nos faz como se fosse um bibelô que nada toca, ninguém mexe. Não, nós somos guerreiros, nós somos soldados do exército de Jesus Cristo. Então assim, farpas vão vir, espadas, lanças vão vir sobre nós, sim. Nós vamos passar por lutas, como fala a palavra do Senhor. Minha irmã, meu irmão, nós vamos passar por dificuldade. Para de acreditar que a sua vida vai ser só bênção, só vitória. Eu vou falar para vocês quanto eu e meu marido achávamos que, porque nós nos convertemos, entregamos nossa vida para o Senhor, descemos as águas do batismo, agora a nossa vida tem que ser só bênção. É mentira. Isso é mentira de Satanás, porque Satanás quer que você se engane, se deixe enganar. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção, leia, estude, esmiúce a palavra do Senhor, para que você entenda realmente o que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus está dizendo? Que nós teremos aflições, que neste mundo nós teremos aflições, mas que Jesus venceu todas elas, nós vamos vencer. Se nós estivermos firmados no Senhor, nós vamos vencer. E aqui Deus fala o quê? Olha, você não vai se afogar, você não vai passar por fogo, você não vai passar por água. Não, pelo contrário. Se você ler a história ali, como meu marido disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram servos de Deus, então eles não foram jogados na fornalha? Sim, eles foram jogados na fornalha. Os três. Dentro do fogo. Os próprios soldados ali, eu não sei como é que chama lá, os guardas do rei lá, por obediência ao rei, que Nabucodonosor mandou colocar tanto fogo na fornalha, 7 vezes, né? Que quando os soldados chegavam próximo da fornalha para jogar mais lenha, eles mesmos morriam queimados. Você imagina o tamanho do fogo. Então assim, meu irmão, como eu disse lá no outro vídeo, minha irmã, Deus sabe da nossa capacidade. Ele sabe até onde Ele pode nos levar. Então assim, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram para Baal, não, nem para Nabucodonosor. Eles preferiram a morte do que se curvar a um Deus estranho. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, qual Deus que está querendo fazer você se curvar? É o Deus dessa terra? De dinheiro? De preocupação com enfermidade? Eu não sei. Qual Deus que você está se curvando, minha irmã? O Deus do ouro, da prata? O Deus do ouro e da prata é Deus. Mas assim, desse mundo aqui, qual os deuses que estão tentando te fazer curvar? Desistir de fazer a obra do Senhor, desistir, minha irmã, meu irmão, de pregar a verdade que está escrito aqui na palavra do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Nesse mundo tereis aflições. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Daniel foi lançado na cova dos leões. Olha, mas na fornalha o Senhor estava lá com os três. Na caverna, o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Então assim, qual a dificuldade, qual o problema? Olha Davi venceu um gigante, depois venceu vários gigantes. Davi venceu muitas batalhas, foram muitas lutas. Meu irmão, minha irmã, a batalha nossa não vai terminar. Nós vamos lutar aqui, a nossa guerra só vai terminar quando Jesus voltar. E aí, quando Ele voltar, e Ele está voltando, meu marido não deixa esquecer desse detalhe,
que não é um detalhe, isso é uma afirmação bíblica, uma coisa verdadeira que nós não podemos nos esquecer. Jesus está te levantando, minha querida. Meu irmão amado, Jesus está te levantando para que vocês usem o talento de vocês para quê? Para ganhar bastante dinheiro, para passear bastante. Ai, essa semana eu vou para a praia. Ai, a semana que vem eu vou para uma chácara no campo. Não. Jesus está chamando vocês para que vocês ministrem a palavra dele. Preguem a palavra dele. Ah, mas eu vou na igreja 3 vezes na semana, 2 vezes por semana. Minha irmã, quando eu me converti, eu ia na igreja todos os dias, de domingo a domingo. E isso não ia me salvar. Sabe o que está me dando libertação, tudo de bom? É isso aqui, ó. A palavra de Deus, né? O poder está aqui, minha irmã, meu irmão. Se eu não ler isso aqui, se o Espírito Santo não mover aqui, não acontece. Vai ser como um livro qualquer, né? Nós não temos vitória. Ah, mas eu vou lá quando me dá oportunidade, aí eu falo da palavra. Irmã, Deus te dá oportunidade no palco, no altar, perdão, não é palco, no altar que Ele te deu, que é o mundo. É o mundo. É quando você sai da tua casa para ir lá na padaria comprar um pão, um doce, um sorvete, um refrigerante. É quando você sai da tua casa para ir na casa da tua vizinha. Vai lá, minha irmã, vai na casa da sua vizinha? Pode? Pode. Só não pode ir lá fazer fofoca. Você tem que ir na casa da tua vizinha, minha irmã, e glorificar Deus, e falar da palavra de Deus, pregar o evangelho para ela. Se ela for convertida, glória a Deus, vocês se unam. A palavra de Deus diz que é bom que a igreja tenha comunhão. Comunhão, né? Viva em comunhão, né? Então, você ir na casa de uma irmãzinha é ótimo, mas para quê? Ah, você viu o pastor? Nossa, o pastor essa vez falou numa palavra que, não entendi nada. Não entendeu, irmão? Porque o seu coração, porque os seus olhos espirituais estão fechados, porque o seu coração está fechado, porque o Espírito Santo não pode se mover, né? O outro vídeo eu gravei, chorei, falei muita coisa a respeito da palavra, e dessa vez o Senhor está me usando para chamar a atenção. Para com fofoca, para com intriga. Ah, meu marido está demorando, vai chegar, a hora que ele chegar eu vou xingar, eu vou falar, eu vou fazer. Não, minha irmã, chega, vai lá, recebe teu marido. Você não sabe o dia do teu marido lá na rua, no trabalho dele, ou aonde ele foi. Quando teu marido chegar, recebe ele com um abraço na porta. Oi, meu amor, você chegou, glória a Deus, eu glorifico a Deus que você está em casa. Sabe, minha irmã, quebra as pernas do diabo, quebra as pernas do inimigo, minha irmã, né? Como minha mãe dizia, filha, não dá asa à cobra. A gente às vezes faz essas, né? A cobra vem por baixo e dá asa para ela voar e picar bem no rosto da gente. Então assim, meu irmão, minha irmã, brincadeiras à parte, o que eu estou falando aqui é muito sério. Minha irmã, Deus te deu um altar enorme e te deu muitos talentos, mas eu quase não conheço a palavra. Você conhece um versículo? Você não conhece, minha querida? Anda com a sua Bíblia, compra uma biblinha pequenininha, ou celular mesmo, que seja, coloca a Bíblia lá e abre ali a palavra. Quando o Senhor falar assim, fala ali minha palavra para aquela pessoa, seja homem, mulher, e aí você fala assim, eu não vou falar não, aquela mulher lá, olha, ela é prostituta, olha a roupa dela. Olha. Então, Jesus falava com prostituta. Eu não vou falar com aquele homem não, é drogado, viciado, sei lá, olha como é que ele tá. Se Deus falou para você, vai lá, minha irmã, vai lá, meu irmão. Lembra de mim? Abracei, beijei o morador de rua, deixei me dar um beijo, cortei o cabelo, limpei o rosto dele. É um ser humano, é uma criatura de Deus. E Deus veio para salvar essas vidas, meu irmão, minha irmã. Não é só para salvar as irmãzinhas dentro da igreja, lá, sentadinha lá, bonitinha, vestidinho novo, roupinha bonitinha de domingo, que fica lá, às vezes nem está prestando atenção, meu irmão, está sentado dentro da igreja, lá dentro do salão. Nem presta atenção. E não está nem escutando a palavra que o Senhor está... Quantas vezes, meu irmão, eu testava, eu fui uma pastorinha bem chata, eu ainda sou. Eu olhava o pessoal, eu via o pessoal bem disperso, assim, quando a pregação estava meia longa. E aí eu começava a falar, assim, tipo assim, aumentava a voz, falando coisas boas, legal. E aí
eu falava assim, então, e aí, porque não sei o que, não sei o que, eu falava alguma coisa ruim do diabo, eu falava amém, e quase a igreja inteira falava amém, e quando eles caíam em si, tinham falado amém para coisa de Satanás, para engano que eu tinha falado ali. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos dentro da igreja, dentro da igreja, dizendo amém, não sabe nem para quê, nem por quê. Olha para Jesus, minha irmã, meu irmão, olha para Jesus, se consertem. Se consertem. Não deixem as coisas terrenas, as coisas desse mundo, tirar a tua atenção, o teu coração daquilo que é verdadeiro e puro, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que quer nos usar. Oh, meu irmão, minha irmã, eu sei que às vezes nós somos duros no falar, mas é que o Espírito Santo, ele ordena e nós temos que fazer. Ele coloca as palavras na nossa boca. Então essa palavra aqui é linda, não é? É tremenda quando Deus fala aqui, quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, não vai se queimar. Por quê? Porque eu vou estar com você, meu irmão. Jesus está falando aqui, olha, eu vou estar com você. O Senhor é o único Deus. Mas Ele vai estar com você, minha irmãzinha. O Senhor vai estar comigo, vai estar com meu esposo, vai estar com meu filho. Vai. Com certeza. Se o nosso coração estiver nele. Aberto para receber. Se nós estivermos nele. Porque, meu irmão, Deus põe um talento na sua mão e fala, vai lá. Fala com aquela pessoa. Dá uma palavra. Às vezes você fala assim, eu não tenho nada para falar. E o Senhor fala, vai lá. Vai lá, minha irmã. Dá um abraço. Vai lá. Quantas vezes o Senhor me pôs ali, quando eu trabalhava ainda, morava ainda lá em São Bernardo do Campo, e o Senhor falava para mim. Levava uma cliente, eu sempre orava quando marcava cliente, para marcar cliente, quando marcava cliente, quando a cliente ia vir depilar, eu estava em oração, eu vivia em oração. E Deus levava a cliente ali, e de repente, estava ali na maca ali, depilando a mulher. De repente eu olhava para a cliente assim, o Espírito Santo começava a falar através da minha vida. E eu ia falando e depilando, falando e depilando. Quando eu percebia, eu só percebia que a mulher estava chorando quando eu sentia o corpo da mulher trepidando na minha maca. E ali eu pedia, Senhor, tem misericórdia, me deixa terminar a depilação. E eu começava a sentir tamanha presença, poder de Deus, a presença dele em mim, que as minhas pernas começaram a querer dobrar. E não era com crente, não, evangélico, não, era mulher assim, que não era convertida. Mas assim, a presença de Deus era tão poderosa e eu nem sabia que o Espírito Santo tinha me usado, eu só percebia quando eu sentia que a pessoa estava chorando ali, copiosamente. E eu falava, Espírito Santo, me ajuda a ficar de pé, porque ali eu já estava sentindo a presença do Espírito Santo tão poderosa, tão forte. E ali eu terminava, eu vou falar para vocês, eu falava, Senhor, nem ficou acho que direito a depilação, porque eu não conseguia me manter de pé. E ali eu terminava com dificuldade aquela depilação. E ali aquela pessoa olhava para mim e falava assim, nossa Lília, como que você sabia? Nossa, você não sabe como eu precisava. Nossa, que eu falei com Deus, que eu tinha perguntado para Deus tudo que você falou. E ali eu olhava para ele e falava assim, olha, eu não fiz nada, eu não sei nada. Quem sabe é Deus. E é Ele quem falou com você. E ali, aquela pessoa sentava ali, a mulher sentava ali na maca, e ali eu dava um abraço nela, eu falava, posso fazer uma oração por você, filha? E ela falava, claro, nossa, eu aceito. E ali eu abraçava aquela mulher, e aquela mulher chorava mesmo, chorava copiosamente, porque eu já pegava eu tinha toalhinhas de papel ali, eu entregava na mão dela, porque o choro descia, até com catote, com caca de nariz assim,
chorava no meu jaleco ali, chorava, e eu abraçava, e eu orava, e eu confortava. Na verdade, não era eu, era Deus, era o Espírito Santo. Né? Não importa a hora, o momento, né? E ali eu via assim, meu Deus, eu não fazia ideia de quanto eu ia fazer a obra naquele dia. Você entende, minha irmã? Eu não precisava estar dentro da igreja. Eu ia no ministério, eu tinha lá o ministério, que eu era dirigente da obra, eu fazia a obra, pregava a palavra, mas Deus me usava onde eu estava, todo o tempo. Era lá do lado de fora do salão, era dentro da minha sala de depilação, e aí, sabe, eu olhava e eu falava, Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é poderoso. E aquela pessoa, ela passava a ser minha cliente, e cada vez que ela ia, ela aceitava receber a palavra do Senhor através da minha boca. Ela aceitava minhas orações, sabe? Quando ela estava com problema, ela me mandava mensagem, Lília, ora para mim, ora por mim. Eu estou passando isso, estou passando aquilo. Ali eu virava psicóloga, eu virava amiga, eu virava conselheira, era tudo. E na verdade eu não era nada, porque tudo sempre foi o Espírito Santo. Né, minha irmã? Então você vê, eu não preciso estar em cima do altar, eu não preciso ter um púlpito para pôr a Bíblia. Né? Eu preciso ter o Espírito Santo no meu coração, deixar ele se mover. Eu preciso ouvir a voz do Senhor e eu preciso ter a palavra de Deus aqui, gravada, cravada no meu coração. Porque quando eu leio, eu posso até não lembrar aqui tudo na hora, mas quando eu preciso daquela palavra, daquele livro, daquele versículo, o Espírito Santo me dá e eu falo. É assim que nós fazemos a obra do Senhor. Amém? É assim que nós nos dedicamos ao Senhor. E só assim, meu irmão, tudo isso de bonito, de lindo, maravilhoso que o Senhor falou aqui, acontece. Quando eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar, mas eu vou passar pelo fogo. Você também, meu irmão, minha irmã, vão passar pelo fogo. Vocês não vão se queimar. Se a presença de Deus estiver aqui. Se você estiver no centro da vontade de Deus. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Então, assim, preste atenção. Fale da palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo te usar aonde você estiver, porque Jesus está voltando. Ele está voltando e ele vai buscar a igreja dele. E sabe, minha irmã, todas essas vidas que ele está colocando no seu caminho, fala, abraça, convida, chama, ele vai cobrar de você, minha querida. Ali fala, né, que ele vai cobrar. Quando ele vier, vai reunir todos ali ao redor dele no tribunal. Todos vão passar pelo tribunal. E ali ele vai julgar. Ele vai fazer julgar, né? Ele vai julgar, meu irmão, então, minha irmã. Aí vai ser a hora. Então, não se esqueça do que o Espírito Santo está dizendo. Quando ele dizer chama. Quando ele falar, fala. Obedeça. Quando ele disser abraça, chega lá. Chega assim na cara de pau e fala assim, Deus mandou te dar um abraço. Olha, quantas vezes tinha pessoa que eu não conhecia assim, ó. Estava uma vez lá na casa da minha irmã, ela tinha cliente dela, só ela que atendia essa cliente e tal. E Deus falou assim, vai lá e fala para ela. Isso. Eu falei, meu Deus, vai lá falar com ela. E eu não queria ir. Vai lá falar com ela, e minha irmã, e ela, e brincando, coisas desse mundo, né? Ali na sessão de depilação. Eu esperei ela terminar, eu falei, Senhor, o Senhor me põe em cada aperto. Eu vou lá, né? Uma mulher toda chique, toda cheia de pompa. E aí eu cheguei, minha irmã brincando no nível dela, e eu falei assim, tudo bem? Ela falou tudo. Eu falei assim, olha, Deus me mandou falar algo para você. Ela falou, pode falar. Eu falei, tá. Deus falou isso. Eu falei, eu não sei o que ele quis dizer, mas ele mandou dizer. Ela olhou na minha cara e falou assim, tá certo. Eu sei que foi Deus mesmo, e eu sei o que ele está falando, eu entendi o recado.
obrigada. Você realmente é uma mulher de Deus. Isso. E eu não sei o que Deus falou, mas eu sei que ela entendeu o que ele falou. E ele foi duro com ela. E ele mostrou. E assim, passou a ser minha amiga. Então, minha irmã, só obedeça, mesmo com medo, com receio, com vergonha, que a gente tem vergonha, nunca falou com a pessoa, não conhece a pessoa, mas vai lá e faz, tá? Faz, e você não vai se arrepender. Só uma coisa que vai fazer a gente se arrepender, minha irmã, é o dia do tribunal. É, dia da chamada. É o dia que Jesus falar, chama todo o meu povo, que eu vou julgar. A direita, e você ouvir o Senhor falar assim, vocês passam para a minha direita, e vocês vai para a esquerda. E dizer para nós que não nos conhece, que não nos conhece. Pensa bem nisso. Eu vou deixar essa palavrinha aí na mão de vocês, na cabecinha de vocês. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.